Esse vídeo é um oferecimento da Bravo Jogos. Visite o site www.bravojogos.com.br. Fala galera, beleza? Eu sou o Paladino Monge da BG2 e eu tô trazendo aqui para vocês a minha análise do jogo Rajas of the Ganges, aqui no nosso quadro Review BGG2. Bom galera, o Rajas of the Ganges é do mesmo casal de designers que fez o jogo Village, Inca Brand e Marcus Brand. O Village chamou muita atenção por causa da sua mecânica de matar os meeples, o que é bem legal, né? A utilização do tempo como moeda do jogo. E olha, o Rajas of the Ganges também trouxe algo bem inovador. Ele foi um jogo bastante comentado em Essen e na Gen Con, e aqui eu vou mostrar para vocês o que eu acho desse jogo. Será que realmente ele é isso tudo? Mereceu todo esse fuzuê que teve em cima dele? Vamos ver aqui. O Rajas of the Ganges é um jogo de 2 a 4 jogadores. A média de partida fica entre 60 e 75 minutos. Se você jogar aí com 4 jogadores, vai chegar a mais ou menos 1h30. É até um jogo relativamente rápido. As suas principais mecânicas é a alocação de trabalhador, o gerenciamento de recursos e a alocação de tiles, no estilo Carcassonne. Nesse jogo, os jogadores eles são Rajas no tempo em que o Império Mongol está lá na Índia. E a Índia está crescendo muito, mas muito fortemente devido ao comércio que está tendo ali no Rio Ganges através das suas especiarias, pimenta, chá e tecido. É nessa época que nós temos grandes construções que perduram até hoje, como o Taj Mahal. E é nessa época que os jogadores serão Rajas que têm províncias e que precisam fazer com que elas se desenvolvam. E para isso eles vão utilizar o Rio Ganges, fazendo o comércio e tentando fazer ações ali, tanto no comércio local como também lá na corte, para conseguir fazer com que sua província ganhe em poder econômico e também em prestígio. Essa aí é a premissa do jogo Rajas of the Ganges. E ele tem um objetivo para você ganhar bem diferente. Primeiramente, o Rajas of the Ganges ele não tem uma trilha de pontos de vitória. Ele tem duas trilhas, a trilha de dinheiro e a trilha de fama. Mas essas trilhas elas não têm pontos de vitória. O objetivo do jogo, na verdade, é você cruzar os dois marcadores que você tem e que ficam em lados opostos do tabuleiro, se cruzarem. O jogador que fizer isso primeiro é o vencedor. O que já deixa bem diferente de outros jogos que nós vemos por aí nos jogos do estilo Euro. As mecânicas que tem no Rajas of the Ganges são muito bem atreladas ao que o jogo quer proporcionar ao jogador. Como vocês puderam perceber, tem duas trilhas aí, e essas trilhas elas funcionam de forma diferente no jogo de como você vai conseguir fazer com que o seu marcador suba nela. Tem ações que você vai conseguir subir a trilha de dinheiro e vai ter ações que você vai conseguir subir a trilha de fama. E essas duas trilhas elas também são diferentes também no seu tamanho. A trilha do dinheiro ela é maior, tem muito mais posições do que a trilha de fama. Entretanto, você tem mais ações e formas de você fazer crescer a sua trilha de dinheiro do que a trilha de fama. Só que a trilha de dinheiro você acaba utilizando muito no jogo, porque existem ações no jogo que você precisa gastar dinheiro. Então você sobe ali na trilha, você desce ali na trilha. Então o jogador precisa realmente ali avaliar muito bem quais ações utilizar. Além disso, nós temos uma trilha no Rio Ganges ali, que vai dando bonificações ao jogador quando ele vai navegando com o seu barco. Essa trilha ela é muito interessante. O jogador ele começa ali com 3 trabalhadores e no decorrer da partida pode ter mais 2 trabalhadores. Esses trabalhadores você pode pegar passando uma determinada posição na trilha de dinheiro ou na trilha de fama, e também tem um outro trabalhador que está em cima da ponte no Rio Ganges. Apesar de ter 3 trabalhadores ali, quando você libera 2, um vai sair do jogo. Você só pode ter no máximo 5. O jogo ele tem muitas ações a se fazer. E como eu já falei um pouco aqui, ações que vai beneficiar a trilha de fama, beneficiar a trilha de dinheiro, e cabe ao jogador tentar ver na sua estratégia quais as melhores ações que você vai realizar para conseguir ganhar essa corrida em fazer com que as suas trilhas se cruzem. Esse aí foi o overview, gente, muito simples do Rajas of the Ganges, mas que deu para você pegar mais ou menos uma pegada. E aqui eu posso falar para vocês o porquê que eu gosto tanto de Rajas of the Ganges. Sim, eu já estou dando um spoiler, gente. O Rajas of the Ganges é um jogo que merece sim todo o hype que está em cima dele, todo o fuzuê que teve na Gen Con
e na Essen de 2017. Todo mundo que jogou nas mesas que tiveram na nossa jogatina de terça-feira adoraram Rajas, inclusive ele jogou 3 mesas direto. Fato inédito, porque a gente tem muito jogo para rodar e acaba que a gente joga uma, depois vai jogar um tempo depois o mesmo jogo. E o Rajas foi 3 mesas e 3 mesas diferentes e todo mundo gostou. Eu vou roubar aqui uma frase que o meu amigo Hermes, ele falou ontem para mim porque ele jogou Rajas of the Ganges. Eu achei sensacional, porque é o que eu senti. Essas duas trilhas que existem no Rajas of the Ganges, ele traz um frescor, um novo refresco, novos ares para jogos que têm alocação de dados junto com a alocação de trabalhador. Ele deixa o jogo bem diferente. E é por causa dessas duas trilhas, dessa corrida, que parece que você está jogando um jogo bem diferente dos demais. Apesar que as mecânicas que estão nela, você já viu em outros jogos, como Carcassonne, Marco Polo, The Castle of Burgundy. Mas juntando tudo isso, ele vira um jogo único e muito, muito gostoso de jogar. Um outro ponto que eu também achei sensacional foi a forma como ele conseguiu colocar a alocação dos trabalhadores e o uso dos dados. Quando você olha o Rajas of the Ganges, você acaba pensando, isso aí é um jogo de alocação de dados. Engano seu. Ele é um jogo de alocação de trabalhador. E os dados são os seus recursos. Eu até vou colocar aqui, é algo meu, tá? Eu, Paladino Monge, que estou falando. Para mim, os dados é que é o dinheiro do jogo. Você tem a trilha de dinheiro ali, mas acaba que é um objetivo que você tem que fazer. Mas os dados são os recursos mais importantes que você vai ter no jogo. Eles são limitados e você precisa fazer com que eles cresçam. Você não ganha a cada rodada novos dados. Você precisa construí-los, fabricá-los, duplicá-los. Você realmente precisa fazer nascer mais dados nas suas rodadas. E você tem ações que você faz isso. E olha, um tiro no seu pé. Se você não gerenciar bem isso e ficar sem dados, se os outros jogadores estiverem jogando de forma competitiva, talvez você não vai conseguir se recuperar. Porque você acaba perdendo ações valiosas, colocando em ações ali que são bem simplórias, em colocar um trabalhador e ganhar um dado. Sendo que tem tantas outras ações ali que você consegue ganhar 2 dados, ou trocar um dado por outros 2 dados, e aí você vai combando. Eu acho isso sensacional. Esse gerenciamento dos recursos dos dados realmente faz com que você pense bastante. Porque às vezes você está olhando ali, você quer pegar muito aquele tile para colocar na sua província, você tem 2 dados, consegue pegar aquele tile, mas aí você vai ficar sem dados. Será que vale a pena fazer isso ou não? E se eu não fizer, outro jogador vai pegar, e essa sensação de urgência, essas decisões que vai permear o jogador em todo o tempo que estiver jogando Rajas of the Ganges. É muito gostoso e eu acho muito legal. No começo do jogo, o jogador pode ficar um pouco perdido porque são muitas ações, mas logo ele consegue perceber, através de sua estratégia, qual trilha ele vai querer rushar ou não, quais as ações melhores a serem realizadas. Existe um ponto aqui que eu gostaria de colocar, que já tem pessoas falando do que o Rajas of the Ganges, quem pega e foca na trilha do dinheiro, utilizando o comércio, acaba ganhando o jogo. Eu vou falar para vocês, isso não é verdade. Se você somente focar na sua trilha de dinheiro e não tentar, pelo menos, crescer um pouco na sua trilha de fama ali, pelo menos fazendo uma curva, vai ser muito difícil você ganhar se os outros jogadores não derem bobeira. Isso porque, eu já falei aqui, a trilha de dinheiro tem muito mais posições. Para você fazer uma rodada inteira ali no tabuleiro, para você conseguir chegar aqui na ponta da trilha de fama, você precisa realmente rushar bastante e fazer uma estratégia muito boa na sua província para conseguir dinheiro. Isso não é impossível, você até consegue fazer isso e consegue ganhar também fazendo isso. Mas se um outro jogador estiver jogando de uma forma mais equilibrada, ou seja, ele conseguiu crescer a sua trilha de fama e conseguiu também crescer muito bem a sua trilha de dinheiro, eu vou te falar que provavelmente quem estiver só rushando a trilha de dinheiro não vai conseguir ganhar. E eu vi isso acontecer nas 3 partidas. Uma, eu consegui ganhar, eu rushei a trilha de dinheiro, mas eu tive que parar e rushar de uma forma desesperada a minha trilha de fama, porque senão eu não iria ganhar a partida, mesmo eu estando quase fazendo a volta no dinheiro. Porque eu percebi um outro colega, que no caso era o Vinícius, ele estava se aproximando e em uma outra rodada ele simplesmente iria me passar. E em outras 2 partidas, eu vi que o jogador que foi mais equilibrado, ou seja, ele foca em uma trilha, mas depois ele vai na outra e também foca nela, conseguiu ganhar a partida.
Então fica uma dica aí já para quem for jogar o Rajas of the Ganges, de que você precisa realmente trazer um equilíbrio na sua estratégia. E o Rajas of the Ganges, ele tenta te mostrar isso nas suas ações. Pode parecer que quem está rushando ali já vai ganhar a partida, mas vai por mim, não é bem assim que funciona. O Rajas, para mim, é um dos melhores jogos que eu joguei nesse ano. Ele é sensacional. Ele já entrou aqui de cabeça na minha coleção. E se eu fosse fazer um novo top 5 aqui de jogos da minha coleção, o Rajas estaria nesse top 5. A minha nota para ele é uma nota 9. É um jogo muito bom de jogar, muito gostoso, que tem um nível estratégico muito bom e, como meu amigo Hermes colocou aqui, traz um frescor para jogos euros de alocação de trabalhador com o uso de dados. Se você tiver a oportunidade, jogue. Mas esse jogo eu vou falar para você. Pode comprar no escuro também, porque você não vai se decepcionar. Realmente, o casal Inca Brand e Marcus Brand mais uma vez acertou demais e traz mais um jogaço. Espero que a Devir traga nesse ano e traga com preço bem bacana, porque esse jogo merece demais. Mais do que aprovado, Rajas of the Ganges. Galera, se vocês curtiram, deixa aquele like maroto aí pra gente, ajuda muito o nosso canal. Comente aí se você não concorda com o que eu falei aqui. Deixa a sua opinião também sobre o Rajas of the Ganges. Siga a gente nas nossas redes sociais e assine o nosso canal. Até uma próxima, galera. Fui!